Demora uns Beleza. segundinhos pra ele falar que tá gravando. Eu não sei como é que funciona. Tranquilo, tá gravando já? Um segundo, ainda não. Ah, Aí agora tá. então, beleza. Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje o tema é espectro e teoria da perturbação. Eu vou apresentar a parte de espectro e o Bernardo vai apresentar a perturbação. Então, beleza. Bom, né? A motivação é justamente que, bom, a gente tem observáveis na mecânica quântica, né, que eles correspondem a operadores autoadjuntos. E os possíveis valores que a gente pode medir, né, os possíveis resultados das medições são o espectro desse operador. Então, a gente tem um interesse especial aí em espectro de operadores autoadjuntos. Como a gente já viu, tipo, o espectro ele tem várias características não clássicas, né? Ele pode ser disjunto, ele pode ser, enfim, discreto, contínuo ou pode mesmo ser uma união entre discreto e contínuo. Então a gente precisa de propriedades especiais para esses casos, né? Mas beleza, só recapitulando as apresentações passadas, é um operador S, ele é simétrico, se ele é densamente definido e para qualquer A e B no domínio dele, a gente tem essa simetria mesmo aqui do produto interno, né? O operador é autoadjunto, a relação do autoadjunto com o simétrico é uma relação de domínio, né? A ideia é que, assim, o adjunto ele é definido dessa maneira aqui, né? O domínio dele são os psi de Hilbert, tais que existe algum eta em que vale essa simetria aqui para qualquer alfa no domínio de A. Né? E a gente define a adjunta do psi com esse próprio eta, que, enfim, pela definição do domínio existe. A ideia do autoadjunto é que A é igual ao seu próprio adjunto, inclusive no domínio. Enfim, um operador A, se ele é simétrico, se existe um Z complexo tal que a imagem de A mais Z, ou que dá na mesma a imagem de A mais o conjugado de Z, é a totalidade do Hilbert, então esse A ele é autoadjunto. Eu vou usar essas coisas mais para frente. Mas beleza. Bom, acho que todo mundo aqui sabe um autovalor é um elemento do corpo tal que existe um psi não nulo no domínio desse operador, tal que vale essa equação aqui, né? Equação característica. Enfim, equivalentemente, a gente pode considerar essa condição aqui em que A menos E de um psi é zero, né? Ou seja, que o psi é um elemento não trivial do núcleo de A menos E. E, bom, o autoespaço de A Bom, é interessante observar que, na verdade, esses vetores que satisfazem essa equação aqui, para um determinado alto valor, é um subespaço próprio, né? Aí esse subespaço é chamado de autoespaço, e ele é degenerado se a dimensão dele for maior do que 1. Né? Essa dimensão é a chamada degenerescência dele. Beleza, alguns resultados básicos aí de álgebra linear que são facilmente generalizados para dimensão arbitrária, né? Bom, se os autovalores de operador autoadjunto são reais. Bom, isso é super fácil de fazer, se você considerar esse produto interno aqui, né, para qualquer autovetor que com certeza é parte do domínio de A, e ele é não nulo. Então, a gente tem essa continha fácil aqui, a gente mostra que Z é igual ao seu conjugado, ou seja, Z é real. Outra coisa, os autovetores associados a autovalores distintos de A são ortogonais. Mesma coisa, pega dois vetores correspondentes a dois autovalores diferentes e faz a continha aqui também, você vê que, bom, isso aqui é igual a isso aqui, só se isso for zero, né? Se esse produto interno for zero, já que ZA e ZB são diferentes. Então, por definição, isso é ortogonal, né? Beleza, agora vamos falar de espectro. O espectro é uma generalização do conjunto de autovalores. A ideia, a definição é uma definição meio esperta. Acho que quem não viu pode achar isso um pouco, não sei, abstrato, um pouco estranho, mas enfim. A gente define que o resolvente do operador A é esse operador aqui que ele pega enfim, ele pega para um determinado Z,
que pertence a esse conjunto aqui, que é o que eu vou falar ainda, é o seguinte. O resolvente é esse operador aqui, ó, é o inverso de A menos Z. Se ele existe, e se ele é limitado, então Z é um alto valor, né? Tipo assim, entre aspas. Quer dizer, na verdade, que esse Z é parte do espectro. E... Não, na verdade, se existe, Z é parte desse conjunto resolvente. E o conjunto resolvente, por definição, é o conjunto de Z's para os quais esse resolvente existe e é limitado. E o espectro, então, na verdade, é o complementar do conjunto resolvente. Então, assim, só para visualizar, se Z é um alto valor, então a gente sabe que esse aqui, ó, esse operador aqui, sem o inverso, o A menos Z, ele tem um kernel não trivial. Ou seja, ele não pode ser invertível. Então, esse R aqui não existe. Então, realmente, ó, é o próximo resultado. Olha só. Se lambda é um alto valor de A, então o lambda pertence ao espectro. Ou seja, o espectro contém todos os autovalores. E é a demonstração, como eu disse, pega um alto valor. Então, existe um psi, o autovetor, tal que isso aqui é válido, né? A equação característica. Se isso aqui é válido, significa que o núcleo de A menos lambda é não trivial. Então, ele não é injetivo, ele não pode ser injetivo, então, portanto, ele não é invertível. Então, não existe o A menos lambda inverso. Então, certamente, o lambda não pertence ao conjunto resolvente, e então o lambda pertence ao espectro. Aqui eu falei muito rápido dessa parte do espectro, porque eu acho que às vezes pode dar uma dor de cabeça, assim. Enfim, qualquer coisa vocês me falam. Bom, a ideia aqui é que a gente precisa que essa inversa, esse operador inverso aqui, não só ele exista, mas ele deve ser contínuo, né? Ele deve ser limitado. Então, a questão é a seguinte: pode ser que ele exista, mas seja não limitado, né? Então, nesse caso, você vai ter um elemento aqui que não necessariamente é um alto valor, mas ainda assim ele faz parte do espectro. Então, por exemplo, considera esse operador aqui, ó, de L2 em L2, que ele pega uma sequência aqui, ele dá um shift nela para a direita e divide pelo número da coordenada, assim. Então, assim, pega x1, x2, x3, leva em 0, x1 sobre 1, x2 sobre 2, x3 sobre 3 e assim por diante. É fácil de ver que ele não possui outro valor, porque olha só, tipo, se você pegar essa equação característica aqui, ó, isso implica que, veja bem, que x2 é x1 sobre 1, x3 é x2 sobre 2, etc. Então, a gente tem essa relação recursiva aqui. Mas, olha, t de x1 é 0 de x1. E se isso é igual a algum lambda x1, então esse x1 ele é obrigatoriamente 0. E então, enfim, x2, x3, etc., assim por diante, são 0. Né? Mas, veja bem que o t a menos 1, ele não é limitado. Tipo assim, ele existe, porém ele não é limitado. Então, o zero, né, que é, enfim, isso aqui é um t menos 0. Então, o zero, ele pertence ao espectro de t. Então, assim, o espectro de t não tem nenhum alto valor, mas ele contém zero. Então, ele é diferente do conjunto de autovalores. Bom, É só uma dúvida, você está querendo que ele seja invertível sobre a imagem? Porque nesse caso ele não é subjetivo, né? invertível, invertível sobre a imagem. Bom, é porque ele tem que ser... ele tem que ser invertível sobre a imagem, sim. E quando ele é contínuo, a gente acaba considerando que já pega a extensão contínua que existe, né? É, Aí, sim. aí vale o Hilbert inteiro. Mas a definição é
é a inversa sobre a imagem, não é a inversa sobre o espaço, né? Não, acho que na definição é inversa sobre o espaço, sim. Então, nesse caso, ele não está no resolvente porque ele não é sobrejetivo também, né? Ah, sim. Deixa eu pensar. É porque ele não é... Pera. Sim, também é verdade. Ele, além de não ser limitado, ele não é sobrejetivo. É isso que você tinha perguntado? É isso mesmo. Não, você tem razão, você tem razão. Mas, enfim, de qualquer maneira, ilustra o ponto, né? E, bom, num espaço finito, o conjunto de autovalores ele coincide com o espectro. Isso é fácil de ver, porque, enfim, todo operador linear num espaço finito é limitado. E então, se existe a inversa, ou seja, só existe a inversa se o núcleo é trivial, então ele só existe a inversa se o z é um alto valor. Então, assim, é um fato bem tranquilo de mostrar. Aqui também, na verdade, eu coloquei banner, é, mas a gente só está mexendo com o Hilbert mesmo, então, mas enfim, também está na mesma. Bom, agora vamos ver um operador simétrico. Ó, o espectro de operador autoadjunto. Se A é um operador simétrico, ou seja, ele é densamente definido, etc., ele é autoadjunto se e somente se o espectro dele é contido nos reais. A ida é bem tranquila, pelo aquele lema que eu mostrei aqui recapitulando aqui, esse teorema que mostraram no encontro passado, né? Se existe um Z complexo, tal que a imagem de A mais Z atinge todo o espaço de Hilbert, então A é autoadjunto. Então, enfim, deixa eu... Beleza. Então, bom, já que o espectro ele está nos reais, então vai existir um Z resolvente, em particular, com certeza existe um que é não real, por exemplo, que isso aqui existe pela própria definição do operador resolvente. Né? Enfim, se existe Z também, o complementar, o conjugado dele também existe nesse espaço aqui. Então, enfim, então a gente tem que A é autoadjunto. Para a volta, continha. Eu vi várias demonstrações aqui, mas sempre usa algumas coisas mais complicadas, assim, para a demonstração ser mais sucinta, mas enfim, tipo, transformada de Cayley, umas coisas que acaba aparecendo, mas enfim, fazendo esse tanto de continha dá para fazer, eu peço paciência, para que é chato acompanhar essas contas, mas tudo bem. Enfim, você pega um número complexo qualquer com a parte imaginária não nula, e seja um φ no domínio de A. Enfim, a gente pega a norma desse operador, e a gente quer mostrar que, enfim... tá, tudo bem. A gente pega essa norma aqui e a gente separa esse número complexo aqui em x mais y, né? E a ideia é mostrar que isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, mostrar que isso aqui tudo é zero. Mas aí é só expandindo o produto interno. A gente tem que... a gente chega nisso aqui, como A é autoadjunto, e em particular simétrico. Isso aqui é zero. E isso aqui é zero também, porque x é um número real. Então, a gente tem isso aqui, ó, que é menor do que isso aqui. Porque, tirando isso aqui, né? Enfim, é menor do que isso aqui. Nisso, a gente chegou na conclusão que o núcleo de A menos E é trivial. Enfim, a gente não precisava fazer essa conta para chegar nessa conclusão, né? Só pelo fato de que os autovalores de operadores autoadjuntos são reais, esse Z é um número não real, então a gente já tinha isso. E, enfim, existe a inversa de A menos E. Só que, na verdade, isso aqui é útil. Hã? É maior, né, que o número lá de cima, maior que o número de baixo, né? Porque o troço está somando um troço positivo. Pera, onde? No seu A menos x φ ao quadrado mais y Ah, ao sim, quadrado. sim, sim. É verdade, é verdade. Desculpa, esse aqui tá errado, esse é maior mesmo. Deixa eu marcar esse aqui, desculpa. Mas, enfim, se a gente substituir o φ por isso aqui, ó, essa escolha esperta tirada da cartola aqui,
a gente obtém essa desigualdade, que de fato isso aqui é maior. Aqui está certo. E, bom, a gente tira então disso aí que, olha só, esse operador aqui, ó, o inverso de A menos Z, ele é limitado pelo inverso da parte imaginária de Z. Ou seja, a gente mostrou que se existe, para qualquer número complexo com a parte imaginária não nula, existe o resolvente dele e ela é limitada. Então, a gente mostra que o operador autoadjunto ele tem espectro real. Assim, é muito fácil mostrar que os autovetores, os autovalores de um operador autoadjunto são reais, né? Mas aqui rolam algumas sutilezas, assim. Esse aqui, inclusive, tipo, não sei, mas é uma estimativa um pouco delicada, assim. Mas, enfim, os espectros de operadores podem ser decompostos, né, em três partes, como é mostrado lá na aula do Schuller. É chamado de puramente pontual quando a imagem de A menos Z, enfim, é o conjunto dos Zs, tais que a imagem de A menos Z, ela é igual a seu fecho, mas isso é diferente do espaço. Né? Isso é fácil de ver que esse é o caso dos autovalores, que é o que a gente vai ver. Né? Que, bom, se o núcleo de A menos Z é trivial, enfim, a gente vai ver isso. O espectro pontual embutido em contínuo, que é um nome meio esquisito, mas é o jeito que deu para traduzir, de A, a totalidade, é o conjunto dos Zs complexo, tais que a imagem de A menos Z é diferente do seu fecho, ou seja, né, ela é não fechada, e esse fecho ele é diferente do espaço. Ele não é denso no espaço. Enfim, o espectro puramente contínuo, quando são a coleção de Zs complexos, tais que a imagem não é fechada, né, ela é diferente do seu fecho, e, enfim, ela não é fechada, mas densa no espaço H. E aqui a gente tem, por exemplo, a gente pode simplificar essa divisão chamando de espectro pontual de A, aquele tal que a coleção de Zs que não são densos, cuja imagem de A menos Z não é densa em H, e o contínuo é o conjunto de Zs, tais que a imagem não é fechada. Eu acho muito difícil ter uma intuição boa disso aqui. Eu tentei pensar em alguma coisa, mas se alguém quiser complementar aí, alguém tiver alguma maneira interessante de visualizar bem essas definições, a única definição que é mais tranquila de visualizar é a do espectro pontual, né? Que é o que eu vou mostrar aqui agora. Bom, se A é um operador autoadjunto, então o seu espectro pontual consiste exatamente no conjunto dos seus autovalores. Ou seja, se lambda é um autovalor, então, fazendo essa conta aqui, ó, acompanhando passo a passo, o núcleo de A menos lambda é não trivial. Bom, como A é igual a estrela, por ser autoadjunto, e lambda é igual a lambda barra, por ser real, a gente tem por essa relação aqui, que, enfim, o conjugado de A menos lambda é A conjugado menos lambda conjugado, adjunto, quer dizer. A gente tem essa relação que também foi mostrada no seminário passado. Tirando o complemento ortogonal dessas duas partes, disso e disso, a gente tem que H, o espaço de Hilbert, é diferente do fecho de A menos lambda. Então, lambda ele pertence ao espectro pontual, né? Pela definição aqui de que ele está nessa coleção de Zs, cujo fecho da imagem é diferente de H, ou seja, cuja imagem não é densa em H. E a recíproca é simplesmente pela contrapositiva. Se lambda não fosse um autovalor, a gente tinha que... Bom, primeiro a gente tem que observar aqui, com cuidado, que se lambda não é um autovalor, então
O conjugado de lambda também não é um alto valor, porque bom, os autovalores de um operador autoadjunto são reais. Né? Se lambda é real, então lambda conjugado é o mesmo número. E se for complexo, então esse aqui também é complexo. E, enfim, simples. Então a gente teria essa igualdade aqui. O resto segue normalmente e a gente teria que, enfim, que a imagem de A menos lambda é densa em H. Então, bom, lambda não pertence ao espectro pontual. Então é isso. Agora eu vou passar a minha vez, passar a bola para o Bernardo. Vou compartilhar a tela aqui. Primeiro, vocês conseguem me ouvir? Porque eu estou projetando em um computador e usando outro para conversar. Sim. Sim. Ok, ótimo. Bom, acho que vocês já conseguem ver minha tela. Então, vamos lá. O Douglas falou sobre essa parte de espectro, e agora eu vou começar a falar sobre a parte de teoria de perturbação, que vai envolver um pouco desse conhecimento de espectro. Mas, primeiro, qual que é a motivação que a gente tem para começar a falar de teoria de perturbação? Primeiro, quando a gente está trabalhando com mecânica quântica na física, por exemplo, a gente tem um operador que sempre vai aparecer nos nossos problemas, que é um operador que fala para a gente qual que é a energia do nosso sistema. A gente chama esse operador de Hamiltoniano e a energia do sistema basicamente ajuda a gente a descrever como que funciona a dinâmica temporal do sistema. E quando a gente está falando de operador, basicamente a energia o espectro, a gente quer... Calma aí. Quando a gente está trabalhando com um operador, a gente quer determinar o espectro dele, basicamente. Porque o espectro contém os autovalores e a gente está interessado. É interessante a gente contar isso, porque fala para a gente as quantidades medidas do sistema. E basicamente, às vezes a gente tem um operador que é muito complicado de determinar, de encontrar esses espectros desse operador. Então, qual que é determinar analiticamente? Então, qual que é a estratégia que a gente pode usar? A gente usa a teoria de perturbação para tentar criar um operador, que eu estou chamando aqui de H lambda, que ele vai se aproximar ao operador que a gente está interessado em calcular a partir de um outro operador que a gente já conhece, um sistema mais simples, esse H0. Então, a gente meio que pega esse H0, adiciona uma perturbação, que eu estou chamando de lambda W, para tentar aproximar ele do nosso operador que a gente está interessado. Se a gente faz isso de forma controlada, a gente consegue determinar analiticamente esse espectro do novo operador. Então, basicamente, como que a gente vai fazer isso? Eu vou apresentar para vocês primeiro essas 4 partes, que são algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, e depois a gente vai fazer as continhas aqui nessas 3 seções finais, E1, E2 e F. Vou começar primeiro apresentando o espectro não perturbado, que é exatamente esse H0. Depois eu vou apresentar o ansatz para vocês, que é como que a gente vai introduzir. Eu falei que se a gente introduz essa perturbação de forma controlada, a gente consegue determinar analiticamente. E esse ansatz é exatamente como que a gente introduz essa perturbação no nosso sistema. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer forma. Tem que usar essa série de potência formal. E aqui nessa parte, no ajuste de fase e normalização, serve para quê? A gente precisa, porque a gente está trabalhando com números complexos. A gente acabaria caindo em alguma ambiguidade se a gente não fizesse algum ajuste na fase e na normalização do nosso sistema. Porque se a gente deixasse cada pessoa escolher arbitrariamente a fase do sistema, a gente acabaria encontrando umas relações ambíguas. A gente quer eliminar a maior quantidade possível de ambiguidades agora no começo. É para isso serve essa seção C. Depois a gente vai ver essa decomposição dos autovalores, ordem por ordem, para a gente conseguir eliminar esse parâmetro lambda. É para isso que serve essa decomposição ordem por ordem. E depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai
pegar essas nossas equações e resolver aqui nas últimas sessões. A gente vai ver a correção da perturbação para o alto valor de primeira ordem e para o alto vetor na primeira ordem também. E no final, a gente vai usar esses dois resultados que nós encontramos para encontrar a correção de segunda ordem para o alto valor. Bom, aqui tem umas preliminares que o Douglas já mencionou, vou só passar bem rápido, que é a definição de alto espaço. Quando que o nosso alto valor é degenerado, que tem a ver com a dimensão do nosso alto espaço associado ao do operador A associado a esse alto vetor, e a degenerescência. São essas coisas, essas definições que o Douglas já falou, que eu estou colocando aqui só para a gente relembrar, porque a gente vai precisar usar isso. E aqui também tem um lema que o Douglas já demonstrou também, então eu não vou passar, que é basicamente falar que os autovetores associados a autovalores distintos formam uma base ortogonal. Foi o que o Douglas apresentou, são os mesmos argumentos. Eu vou pular essa parte. Bom, então vamos começar de fato a nossa parte de teoria de perturbação, que é a gente começa com o nosso espectro não perturbado. Bom, seja um operador H0, um operador autoadjunto, essa aqui é a equação característica, que fala para a gente os autovalores e autovetores. Essa equação a gente já está acostumado a ver ela. Tem um operador atuando num vetor, isso é igual a um escalar vezes um vetor. É a equação característica. E o que pode estar aparecendo de novo aqui são esses subíndices delta. Esses subíndices n são números inteiros, e esse Hn são exatamente os autovalores. Mas esses deltas aqui, que a gente ainda não conhece, eles basicamente estão falando para a gente, estão passando para a gente a informação sobre a degenerescência do sistema. É importante a gente ter isso aqui em mente, porque dependendo da degenerescência do nosso sistema, a gente vai ter métodos diferentes para resolver. O Schuller, ele consegue resolver tudo. Enfim, esse problema vai aparecer um problema na frente, eu vou falar com calma. E aqui, só por uma questão de completeza, quando a gente coloca um n fixo e a gente varia esses deltas, esse conjunto dos autovetores n delta pertence ao domínio desse operador H0 é um conjunto linearmente independente, ou seja, eles formam uma base e a gente chama essa base de Hamilton. Então é isso, agora a gente já definiu a equação característica do nosso operador não perturbado, e a gente vai querer agora acrescentar uma perturbação nesse operador para encontrar um novo operador H lambda, que vai ser uma perturbação desse sistema. Aí quando a gente escreve a nossa equação característica, porque o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar os autovalores do nosso hamiltoniano. Quando a gente escreve a equação característica desse hamiltoniano, ela vai assumir essa forma. A gente tem, de novo, um operador atuando num vetor é igual a um escalar atuando no próprio vetor. Só que percebam que antes, é muito parecido com a equação característica que a gente tinha para H0, mas antes, para o H0, o nosso alto valor só dependia do índice n. Agora, percebam que o alto valor depende também desse delta, ou seja, o nosso alto valor também vai ter que... A gente precisa levar em consideração a degenerescência do nosso sistema, é isso que eu queria falar. A introdução desse parâmetro lambda pode mudar a degenerescência do nosso sistema. Bom, e como é que esses autovalores e autovetores se associam com esse parâmetro lambda? A gente vai usar esse ansatz, que é a partir de uma série de potência. A gente pode escrever a expansão desse operador, desse alto valor e do alto vetor, em termos de uma série de potência, vai ser simplesmente, primeiro, Hn mais o lambda, o θ. Agora a gente está introduzindo essas novas variáveis, θ e epsilon. Sempre que aparecer θ, lembre que isso aqui é um escalar e está associado, é o que a gente vai chamar de alto valor também. E esse epsilon vai fazer o papel de alto vetor. Então aqui a gente tem simplesmente uma série de potências até ordem
até essa segunda ordem, a gente vai desconsiderar os termos de ordem 3. Então, vamos lá. A gente precisa também fazer esse ajuste de fase e da normalização dos autovetores. Porque, a princípio, isso aqui, a gente consegue... A gente precisa eliminar as ambiguidades do nosso sistema. E quais são as condições como que a gente faz para eliminar as ambiguidades? A gente precisa impor umas relações. Aí vai ser a relação para fase e para normalização. Como que a gente vai fazer essa imposição? Primeiro a gente assume que a imagem desse produto interno entre o autovetor perturbado e o nosso autovetor não perturbado tem que ser igual a zero. É uma relação de ortogonalidade. E também essa questão de normalização, que a norma do autovetor perturbado ao quadrado tem que ser igual a 1. É quando a gente mistura essas duas, antes, quando a gente pega a expansão em série de potências, essa expansão aqui, e joga aqui nessas equações, a gente consegue fazer umas manipulações e as conclusões, que é o que interessa aqui para a gente, porque a gente vai fazer muitas contas lá na frente, são essas aqui. Que o termo de primeira ordem da perturbação para o autovetor é ortogonal ao autovetor não perturbado. Ou seja, o produto interno entre eles é igual a zero. Mas isso não vale para o autovetor, para a perturbação de segunda ordem. Tanto que a gente está vendo aqui que a relação entre eles, entre o autovetor de segunda ordem com o meu autovetor não perturbado, é igual a esse termo aqui. E a gente vai usar esses resultados para frente. Bom, e agora o que a gente pode fazer? A gente vai fazer a decomposição do autovetor perturbado, ordem por ordem. É basicamente, essa aqui é a nossa equação característica. A gente já viu no item B como que é a cara desses autovetores e dos autovalores. Então, a gente simplesmente pega a expressão do autovetor, da expansão do autovetor em termos de lambda, e joga aqui. A gente como vai ficar uma conta grande, a gente separa o lado esquerdo, sempre colocar LHS, eu estou me referindo ao lado esquerdo da equação, e RHS ao lado direito da equação. Então, fazendo essa expansão para o lado esquerdo da equação, a gente vai ter isso daqui. Lembrando, H lambda era o quê? É o meu hamiltoniano perturbado, é o meu operador perturbado, que a gente está escrito aqui nesse primeiro parênteses. É o H0 mais esse termo de perturbação, lambda W. E o segundo parênteses representa simplesmente a minha expansão em série formal, da série de potência formal. Está aqui. O que a gente vai fazer? Simplesmente aplica uma distributiva. Aplica a distributiva e coloca em ordem dos termos de lambda. Ou seja, esse aqui é meu primeiro termo de lambda igual a zero, lambda, ordem 0 para o lambda. Esse aqui são os termos de ordem 1, esses aqui são os termos de ordem 2. Mais uns termos de ordem 3 que não aparecem. Mesma coisa para o lado direito da equação. Aqui a gente tem o nosso autovetor, autovalor e o nosso autovetor. Expande esses dois termos em termos da série de potência. Está aqui. Essa parte de cima está multiplicada com a parte de baixo. A parte de cima referente à expansão na série de potência do autovalor e a parte de baixo a expansão em série de potência do autovalor. Mesma coisa, aplica a distributiva e coloca em ordens de lambda. Vai ficar exatamente essa expressão aqui. Agora o que a gente vai fazer é simplesmente vai comparar. A gente compara o lado esquerdo da equação com o lado direito e coloca em termos da ordem de lambda. Quando a gente faz essa comparação, a gente simplesmente vai encontrar que os termos de ordem 0 vai ser exatamente isso daqui. H0 menos H'. Isso aqui vai ser onipresente nos três termos. O que vai mudar são esses autovetores e o lado direito da equação. E, uma coisa que é importante a gente perceber que, bom, o que acontece se eu aplicar essa distributiva aqui? Pega esse E e vai distribuindo ele nesses termos. Quando a gente distribui isso, a gente vê que os termos de ordem 0 do nosso hamiltoniano perturbado é exatamente o nosso estado não perturbado. Bom, então agora que a gente já
Desde essas considerações, a gente pode começar a fazer as continhas, que é uma parte um pouco mais delicada. Mas vamos lá, a gente quer tirar informação disso tudo que a gente está analisando. A gente quer tirar informação desses termos de ordem 1 e de ordem 2. Como que a gente faz para tirar essa informação? A gente vai projetar isso no estado não perturbado, no meu autovetor não perturbado. E para fazer essa projeção, a gente vai usar esse produto interno. Então vamos lá, de novo. Vamos fazer. Aqui está a nossa equação, exatamente essa equação aqui, para os termos de ordem 1, já com o nosso produto interno. Então vamos fazer essas continhas de novo para o lado esquerdo, essa daqui, e a continha para o lado direito. Quando a gente faz essa conta para o lado esquerdo, a gente vê que, bom, aqui a gente tem um operador, o tal defunto, ele passa para o outro lado com o complexo conjugado, mas o complexo conjugado dele é igual a ele mesmo. E aqui a gente vê que vai aparecer uma condição que a gente já determinou anteriormente. Eu vou voltar lá bem rápido. Que é exatamente isso daqui. É uma daquelas conclusões que a gente tirou do ajuste de fase. O autovetor de primeira ordem é ortogonal ao autovetor não perturbado. Então isso daqui necessariamente é igual a zero. Se o lado esquerdo é igual a zero, o lado direito também tem que ser igual a zero. É onde a gente vai começar a nossa continha. Aqui a gente tem um produto interno, a gente aplica essa distributiva. Aplicando a distributiva vai ficar com essa forma aqui, o primeiro termo. E lembrando, isso daqui são as perturbações do alto valor. Isso aqui é um número, pertence aos números reais. Então ele pode sair de dentro desse produto interno. Vai ficar um produto interno do autovetor não perturbado com outro autovetor não perturbado. Isso aqui é exatamente a delta de Kronecker. Bom, tudo isso aqui é igual a zero, então a gente pode isolar esse termo aqui que a gente está interessado em calcular. A gente está encontrando a correção de primeira ordem para o nosso alto valor. A gente isola esse termo aqui, o delta 1, e a gente encontra essa expressão aqui para o nosso alto valor de primeira ordem. Tá, a gente encontrou o alto valor de primeira ordem, agora a gente quer seria interessante a gente encontrar o alto vetor associado a isso, mas aí tem um problema, porque seria uma conta muito fácil para a gente fazer isso. Perceba aqui, está de novo, escrevendo de novo nossa primeira ordem, é essa daqui. Bom, a gente já conhece esse autovetor, alto valor perturbado de primeira ordem. Se a gente quisesse encontrar quanto que vale esse autovetor perturbado de primeira ordem, seria uma tarefa simples de inverter esse operador aqui, que está atuando no nosso autovetor. Mas tem um problema. Igual o Douglas apresentou, nem sempre isso aqui vai ser invertível. Se a gente conseguisse inverter essa matriz aqui, a gente conseguiria determinar de maneira bem rápida esse autovetor. Mas a gente só pode inverter essa matriz aqui, esse operador, quando em uma condição especial em que esse HN, ou seja, os nossos autovetores, autovalores, são não degenerados. Aí, a partir daqui, o Schuller ele consegue fazer tudo de uma vez. Mas se vocês forem pegar, dependendo da literatura que vocês pegarem para dar uma olhada nisso, o Griffiths, por exemplo, ele ataca o problema de outra forma. Ele resolve primeiro para o caso não degenerado, depois para o caso degenerado. Ele separa em duas condições. O Schuller, ele faz uma estratégia diferente. Ele resolve os dois de uma vez com essa abordagem. Ele vai multiplicar o lado direito, ele vai multiplicar por 1 de uma forma inteligente. Vai multiplicar o lado direito pela identidade. E o que é a identidade? É a projeção no alto espaço, nesse E, mais a projeção no ortogonal de E, onde E é exatamente o alto espaço do operador H0 associado a esse autovetor. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, daqui para frente. De novo, esse aqui é o termo de ordem 1, e a gente quer multiplicar o lado direito da equação pela identidade. Então tá aqui, o lado direito da nossa equação veio para cá. Bom, aqui a gente simplesmente multiplicou pela identidade, não aconteceu nada. É a mesma coisa que multiplicar por 1, basicamente. Mas identidade, eu acabei de mostrar que a gente pode escrever como essa projeção nesse alto espaço,
mais a projeção no ortogonal. Aí quando a gente começa a aplicar essas distributivas, a gente vai encontrar esse termo aqui, que é um somatório, um somatório na degenerescência do nosso sistema, menos esse termo aqui, com o P ortogonal, mais esse termo final. Quando a gente expande essa conta, aplica essa distributiva aqui, vai fazendo somatório de degenerescências, a gente vê que no final o resultado vai ser exatamente esse daqui. Isso aqui passa uma informação para a gente. Qual a informação que isso aqui está passando para a gente? Lembrando, o que a gente fez foi multiplicar por 1. Se a gente multiplicou por 1, a gente não mudou nada do nosso sistema. Mas então a gente encontrou que o lado direito da nossa equação é exatamente a projeção no alto espaço ortogonal. E se o lado direito da nossa equação, que é esse daqui, pertence ao alto espaço ortogonal, então o lado esquerdo da nossa equação também pertence ao alto espaço ortogonal. Isso é um resultado importante para a gente vai usar aqui agora. Por que isso é importante? Porque se basicamente, a gente sabe que isso daqui pertence ao alto espaço ortogonal, ao alto espaço ortogonal. Então, se a gente compor isso aqui com outra projeção nesse alto espaço, a gente vai estar simplesmente levando de um alto espaço ortogonal até o próprio espaço. E isso daqui é invertível. Lembrando, a gente queria conseguir inverter esse operador, mas a gente não consegue inverter esse operador diretamente. Mas quando a gente aplica isso daqui, a gente consegue inverter. Então, simplesmente pegando a parte ortogonal ao alto espaço, a gente consegue desenvolver um pouco mais as continhas, a gente consegue inverter essa outra parte aqui que a gente queria inverter. Então, está simplesmente, esse termo aqui é igual a esse lado esquerdo. Aqui está a parte invertível. Agora, para a gente encontrar a solução completa, lembrando, a gente pegou só a solução ortogonal, se a gente quer a solução completa, a gente vai encontrar, simplesmente usa aquela definição de novo. A identidade é esse somatório da projeção com o ortogonal. E no final a gente encontra isso daqui, a correção para o autovetor de primeira ordem. Uma coisa que é importante a gente perceber é que esses coeficientes C, ele será igual a zero quando esses dois números forem iguais, que é o que a gente encontrou a partir do item C. E aí já está acabando. Essa aqui é a última parte, que a gente vai encontrar correção de segunda ordem. Então, o que a gente fez foi encontrar a correção de primeira ordem para o alto vetor e para o alto valor. Agora a gente vai encontrar a correção de segunda ordem só para o alto valor. A gente não vai ver para o alto vetor, porque o que a gente está interessado são os altos no espectro. E os altos valores estão no espectro. Então, é basicamente isso. A gente vai pegar... É a mesma coisa, a gente quer tirar a informação disso. Como que a gente vai tirar a informação? A gente usa o produto interno. A gente pega a expressão de termos de ordem 2 e aplica o produto interno. Aplicando o produto interno nessa expressão aqui, de ordem 2, a gente vai encontrar essa equação aqui. É um pouco feia, mas a gente já encontrou alguns resultados anteriores que estão aparecendo aqui. Basicamente, a gente vai simplificar essa expressão. Isso daqui é igual a zero. É o termo que está aparecendo aqui. Esse autoestado aqui, esse autovetor de primeira ordem é ortogonal ao autovetor não perturbado. Então, isso aqui dá zero. E isso aqui é exatamente 1. Um autovetor é o produto interno de um autovetor com ele mesmo é igual a 1, que é aquela condição da normalização que aparece aqui. Então, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 0, e aqui vai dar 0 também. Vai sobrar só esse termo e esse daqui, que está aqui. Bom, então a gente encontrou a expressão do alto valor de segunda ordem, ele depende do alto valor de primeira ordem. Mas a gente já encontrou o alto valor de primeira ordem. É simplesmente pegar aquela expressão do alto valor de primeira ordem e jogar aqui nesse produto interno. Aí vai ser continha, vai ser uma continha chata, eu vou passar bem rápido por isso, porque simplesmente pega a expressão do alto valor e joga aqui. Aí vai aplicando distributiva,
condições de linearidade e essas coisas. No final, a gente encontra a expressão para o alto valor, a correção para o alto valor de segunda ordem, que está aqui. Mas dessa forma está um pouco feio. A gente consegue deixá-la de um jeito um pouco mais bonito, que é usando essa condição aqui. A gente consegue escrever a identidade como esse somatório duplo desse produto interno multiplicado por esse alto valor, alto vetor. E quando a gente faz isso, a gente encontra uma forma mais elegante para a nossa correção de segunda ordem, que é essa daqui. Bom, a gente já tem a série de potência na forma formal. A série de potência formal para o nosso alto valor perturbado. A gente encontrou a correção de primeira ordem para o alto valor. A gente acabou de encontrar a correção de segunda ordem para o nosso alto valor. Então, é simplesmente pega esse termo aqui que a gente acabou de encontrar, que a gente encontrou, e joga aqui nossa série formal. Pega essa expressão aqui que a gente acabou de encontrar e joga aqui também na nossa série formal. Série de potência formal. Aí, quando a gente junta tudo, a gente encontra, finalmente, os autovalores do nosso espectro perturbado. E é isso, a apresentação. Eu não sei se ficou confuso alguma parte, porque eu fiz um parkour aqui também, nessas continhas. Mas é basicamente essa a ideia. A gente... Cadê? A gente começa com um operador que a gente consegue determinar analiticamente, a gente consegue encontrar o espectro desse operador. Ele é um operador tranquilo. A gente adiciona uma perturbação nesse operador para encontrar um operador perturbado, que é o que a gente está querendo determinar analiticamente. E a gente usa esses passos. Primeiro a gente escreve o espectro não perturbado, que é com aquela equação característica, e escreve o espectro para a equação do hamiltoniano perturbado. Aplica a série de potências formal, a gente faz um ajuste na fase da normalização, faz a decomposição ordem por ordem, e depois a gente vai simplesmente fazer conta mesmo. Joga uma série dentro da outra, vai usando as condições de normalização, ortogonalidade, e no final a gente usa aquele truque legal de multiplicar pela identidade. Eu apresentei. Cadê? Aqui. A gente multiplica pela identidade. A identidade dessa forma aqui. E também tem a outra identidade que a gente encontra. Essa daqui. E é isso. Acho que agora a gente pode começar a discussão. Alguém tem alguma dúvida? Muito doido. Como que Valeu. a conta fica fechadinha, assim. Eu tô aqui na Wikipédia também, que tem mais ou menos esse resultado aí, só que um pouco chambrado, assim. E eu acho meio estranho a gente estar usando uma base de Hamel, mas eu acho que isso é picuinha. Eu não cheguei a pesquisar muito, na verdade eu não pesquisei sobre essa base de Hamel. Eu vi que é algo que o Schuller comenta, ele comenta bem rápido, que é uma base de Hamel, mas eu não sei o que é uma base de Hamel ainda. Pô, acho que é porque estão restringindo aos autoespaços finitos, não é isso não? Faz sentido. Porque Ah, sim, eu acho verdade. que pode acontecer as duas coisas. Tipo, em geral, não é Hamel não, mas na aula, só autoespaços finitos, eu acho. Faz sentido. Isso responde. A base normal, então. É. Eu queria falar do espectro, porque é tipo assim, você chegou a ver qual que é a forma do espectro? Tipo, é porque, assim, chama espectro contínuo, né? Então, eu queria, com todas as minhas forças, que ele fosse uma união enumerável de intervalos fechados. Mas eu não achei uma forma. Eu tava procurando aqui, eu até baixei um livro. Porque você perguntou intuição, né? O que eu queria chama espectro contínuo. Então, tipo, tem que ter um intervalo.
eu sei que o espectro é fechado. É porque, tipo, se um trenzinho tá ali no resolvente dele, você pode mexer um pouquinho Sim. e ele vai continuar no resolvente, então ele é aberto. Então o complementar é fechado. Só que, tipo assim, eu realmente não tenho intuição porque que chama contínuo. Talvez o Rodney saiba, Você quer porque compartilhar a tela, ou Douglas? Você não tinha que usar o teorema de Liouville para mostrar que o espectro era fechado? eu não sei. Eu Pô, tô. eu não sei o que você está chamando de teorema de Liouville, mas eu acho que eu não sei de cabeça. Mas tem um teorema que é razoavelmente fácil. Posso mostrar aqui também num livro. É o de análise complexa, que a gente tem que as funções holomorfas com derivada limitada são constantes, uma coisa assim. Espectro contínuo não é que os Sei qual que operadores você... estão no intervalo, simplesmente? Então, é porque pela definição que tá na apostila, e a definição padrão, eu procurei em outros livros também. Não, é isso. É tal que o. É aquela definição lá, eu esqueci agora de cabeça. Mas eu acho que é que, tipo, a imagem é densa, só que não é o espaço todo. Né? Eu posso abrir aqui se vocês quiserem. Aquelas 3 definições. É Inclusive, só pra gente. ô Bruno, É que- você estava falando, você espera que contínuo seja um conjunto, né, de intervalos, só que ele define a terceira coisa, que seria quando é conjunto de intervalos. Então, o contínuo seria só um intervalo mesmo, na minha cabeça, né? Só que eu também não... Então, é porque tipo, eu só falo que é fechado. Aí eu tô pensando quão patológico pode ser um conjunto fechado que é o espectro de operador. Aí eu baixei um livro que chama. Pode ser um intervalo fechado, ué. Não, por que tem que ser um intervalo? Intervalo fechado com os pontos discretos, né? Não, eu quero que seja isso, mas eu não consegui mostrar assim. Então, um exemplo. Você não tem um exemplo de operadores que satisfazem cada uma dessas 3 possibilidades? Tem uma coisa que eu li, também só comentando, é que, tipo, eu tava no Wikipedia, depois eu fui mostrar, é bem fácil de mostrar, é que se o operador não for fechado, o espectro dele é sempre todos os números complexos. Então, por exemplo, você passou aquele exemplo lá que ele não era sobrejetivo, mas se você podia ter deixado ele sobrejetivo, ele não era fechado, era só você não fazer o shift, você dropa ele ali. Não, pera, qual que você falou? Se ele é fechado... Não, qualquer operador que não é fechado, o espectro dele tem que ser todos complexos. Não, Ou eu seja, acho que é o contrário. Eu acho que se o espectro dele for todos os complexos, ele não é fechado. Mas acho que a volta não é verdade. não. Quer ver? Se você pega o zero, ele é fechado, o operador zero, e ele é autoadjunto. O espectro dele é vazio. Não, mas tipo assim, se ele é fechado, se ele não é fechado, o espectro são todos números. Isso é fácil de mostrar porque a inversa é contínua. Mas eu não imagino que vale. Acho que o operador posição, o operador momento, eles não têm espectros contínuos? Não, sim, eu até entendo. Tipo assim, eu consigo imaginar operadores que vão ter os espectros contínuos. Mas eu queria que isso sempre fosse verdade. Porque chama espectro contínuo. Sempre fosse verdade? Imagina, sei lá, você tem um espectro que é tipo o conjunto de Cantor. Sabe? Pode ser. eu acho que é o que você falou mesmo, Pedro. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Eu falei errado, na verdade. O teorema de Liouville a gente usa para mostrar que o espectro é não vazio. E não que o... E não que... Como é que fala? E não que o espectro é fechado. O espectro ser fechado, eu acho que a gente usa a fórmula de Neumann, uma coisa assim. Você quer um espectro conexo, em outras palavras, quer provar que o espectro vai ser eu não quero conexo. É porque, tipo assim, eu gostaria que ele fosse pelo menos uma união inumerável de intervalos fechados. Você quer que os pontos de acumulação sejam... Não, isso também não. É tipo isso. Eu quero alguma coisa do gênero. Tipo assim. Intervalos... Os abertos são uniões inumeráveis de intervalos abertos. Só que o complemento pode ser muito feio. Aí eu quero ver se, tipo, por o resolvente ali, se eles vão ser um conjunto aberto bom o suficiente para o complementar dele ser união de fechados. Que aí faz sentido, né? Tipo, é contínuo, no sentido que tem bandas que você pode ocupar, e se não tá numa banda, vai ser tipo um alto valor, vai ter um ponto sozinho, sei lá. Isso pode ir da minha experiência, eu trabalho com operadores compactos, realmente eu não sei como é que vai ser espectros
que não podem ser totalmente desconexos, igual o conjunto de Cantor. Não, é que eu falei, eu não sei se existe isso não, mas eu quero que não exista. Seria muito bom. Então, eu abri o livro aqui, aí depois eu vou olhar. Então, eu acho que o espectro é sempre limitado. Não, ele é limitado se somente se o operador é contínuo. Ah, tá, é para operador contínuo, né? O problema é que eu estudei espectro a primeira vez que eu estudei com detalhe assim. Eu estudei para operador contínuo, então. Eu não sei provar isso, não. É só que no livro do Hall ele fala, que a gente vai ver isso depois que a gente vê a teoria espectral. Ele fala que segue trivialmente. Eu tô animado pra isso. Ele fala Acho que tem uma proposição aqui que talvez dê alguma coisa boa. Calma, eu vou. Não, eu não sei se. Eu não sei se vale a pena compartilhar isso, porque talvez seja inútil. Mas eu acho que não pode ser horrível. Ele tá falando. Depois eu vou. Se eu chegar na conclusão, eu mando. Ele tá falando, olha, se tem um aberto aqui, ele vai estar contido. Então, talvez não seja. Eu queria que, tipo, não pudesse ter abertos arbitrariamente se aproximando, né? E dando volta um no outro. É isso que faz o conjunto de Cantor dar errado. Então é só olhar como é que o resolvente tem que ser também, é equivalente. Tipo, eu não quero ter um tanto de intervalos diminuindo que fica correndo um atrás do outro, assim. Eu não sei falar isso direito. Mas. Porque se continuar no conjunto de Cantor, isso que acontece, né? Você tem tantos intervalos que diminuindo que estão correndo um atrás do outro. Por isso que consegue ser patológico. Se eles não conseguem correr um atrás do outro, não vai ser patológico. Tipo, se for só um. Mas qual que é a propriedade, tipo, que faz ser patológico? O que é que você falou ainda agora? Que você não quer que aconteça mais precisamente? Que você não pode ter pontos onde você sempre vai ter abertos arbitrariamente próximos desse ponto, tal que entre esse ponto e outro ponto que está no conjunto tem um aberto menor da direita. É isso que acontece com conjuntos de Cantor, mais ou menos. É só você desenhar. É porque, tipo, os abertos são uniões inumeráveis de intervalos abertos. Isso é a classificação dos abertos da reta. Só que isso não implica que o jeito que eles estão chegando próximos não faz o complemento deles ser horroroso. Mas qual que é o problema? Você quer que os pontos de acumulação sejam tipo intervalos? É isso? Eu formulei direito o que eu quero. Então eu não sei. Deve ter você falou que você queria que o espectro fosse interseção de intervalos, né? Interseção numerável de intervalos. Eles são sempre interseção juntos, mas no máximo um conjunto discreto de pontos, né? Finito ou infinito. Pode ser infinito, desde que seja discreto e não tenha ponto de acumulação. É isso que eu quero. Tem um espectro de energia do oscilador harmônico que ele vai fazer. Ele começa discretão e termina. Isso. Mas é porque chama espectro contínuo, né? Então eu gostaria de entender por que chama isso. Não, o contínuo tem que ser contínuo mesmo, tanto que ele faz uma outra definição para o outro que é meio a meio, que é banda, que é de bandas, por exemplo. Não, ele não fala que tem que ser um intervalo, não. Ele fala. Não, eu sei que ele não fala, mas ele tem uma definição diferente para esse, que é desse tipo de bandas, por exemplo. Não, mas então, tem como falar que é de bandas? Se fosse de bandas, eu estava satisfeito. O contínuo não chama isso porque, tipo, ele é. A inversa não é contínua, uma coisa assim? O quê? Não sei. Não, a inversa de todos são contínuos. Eu não lembro, cara, a definição mesmo. É a definição. Eles estão no. Eles. Talvez seja isso, né? Que, tipo, a inversa existe, mas não é contínua? Tipo isso. Mas não, mas os operadores contínuo quer ter uma coisa contínua. Se os operadores estão sempre fechados, isso dá para mostrar se um operador é fechado e possui inversa, é objetivo, então a inversa também é fechada. Só que a gente pede que esteja no domínio todo, então é contínuo. Não pode ser só isso. Tipo, acho que a ideia intuitiva de contínuo é isso, é o contínuo. Agora, não está demonstrado em lugar nenhum. Então, que nem eu falei, eu abri um livro, eu só não vou falar dele porque eu procurei, assim, operadores autoadjuntos não limitados. Aí tem um livro inteiro que chama Operadores autoadjuntos não limitados. Tem sobre isso? Não, tem um capítulo lá de espectro, mas eu não tive tempo de olhar com calma. Então, mas deve falar melhor. Eu também fiquei pensando, tipo assim, será que um espectro desse
ele leva ao conjunto de autovalores que dão num contínuo, né? Porque afinal a gente tá falando nesse sentido, whatever, assim, contínuo é o que não é discreto. Ou é o espectro mesmo. Com a imagem dele ou não, né? É que Tem um intervalo. você tem você tem várias opções que pode acontecer lá, né? Ele pode ser sobrejetivo, mas ele pode ser sobrejetivo, mas não ser injetivo. Ele pode não ser sobrejetivo e ser injetivo. Aí, quando ele não é sobrejetivo, mas é injetivo, ele não é alto valor, né? Mas, tipo, a imagem dele é... Não tô entendendo. O que Tem você fala da injetividade? O importante vai ser quando a imagem não for densa. E quando a imagem não é densa, o complemento ortogonal do operador não é zero. Então tem alguma coisa no núcleo. Então tem uma coisa quase no espectro. Porque o kernel não é zero. Mas não é exatamente. Eu preciso estar no fecho. Eu preciso organizar melhor as ideias. Mas é porque, tipo, tem várias coisas que tá acontecendo lá, né? Tipo assim, o que a gente quer é que esteja no núcleo. Aí você toma o complemento. É porque, tipo, você tem a caracterização do complemento do núcleo, do complemento ortogonal da imagem, porque é o operador adjunto, né? Então, você tem que tomar barra. Talvez seja alguma coisa disso. Mas... então por isso tem que ser real. Eu acho. Não, obviamente é fácil de mostrar que tem que ser real. Mas eu tô falando. É que, pensando assim, faz sentido. Quando eu caracterizar com a barra. Tô falando demais. Mas assim. Se alguém tiver alguma ideia de como é que tem que ser esse espectro. Porque chama espectro contínuo, não é possível. Que nos livros eles nem falam. Só falam da raiva. Pois é, não sei, aqui sei lá, abriu o Cone que você citou da última vez, ele fala que às vezes o ponto pode ser um ponto isolado, então pode ser que tem gente que não é ponto isolado, talvez seja mais complicado mesmo. Então, o que ele chama, são 3 lá, né? É espectro de ponto puro, que nesse caso tem que ser um alto valor. Por quê? Porque ele tá no núcleo da transformação, mas ele tá no núcleo da transformação. Se ele tá no embedded no ponto spectrum, eu diria que ele é tipo a borda do intervalo, se ele existe. Porque ele vai estar no fecho, então se você tiver o operador fosse sobrejetivo, então ele estaria na imagem. Ele estaria no núcleo, mas não é. Então, mas ele está quase lá. Eu acho que essa que é a intuição. Aí os que estão no interior do intervalo seriam os que não chegam nem perto de ser alto valor. Mas só um comentário. Um comentário, só que os autovalores, na verdade, são um espectro pontual. Não só o puramente pontual, mas o pontual de modo geral. Então, tanto o puramente pontual quanto aquele pontual embutido em contínuo podem ser autovalores. Então tá. Então a borda dos intervalos pode ser autovalor. Chutando aqui também. Mas, Bruni, não é tipo... O pontual são pontos, o contínuo pode não ser pontos? A lógica do nome? Se for isso, eu vou ficar muito triste. Por quê? Não, o pontual, eles dão o nome pontual. Aí o outro não é pontual, o que é? Contínuo. Não pontual. Mas aqui realmente, estou vendo aqui na página do Wikipedia, isso tudo eles discutem com o teorema espectral mesmo. Então, acho que é talvez meio difícil discutir sem isso. Né? Tá certo. Talvez essa discussão seja inútil. A gente vai ver o teorema espectral? Sim, você vai apresentar o teorema espectral. Verdade. Sem ser na semana que vem é a outra. Já enuncia, pelo menos, aí na outra prova. Mas acho que tem o teorema espectral inverso, né? Isso, ele é primeiro o inverso, aí ele enuncia já o espectral, só que ele fala do inverso, aí na outra aula ele prova o espectral mesmo, né? Enunciado já. Tipo, se tem uma base ortonormal, então é autoadjunto, uma coisa assim? Isso eu acho que é trivial de mostrar. Tipo, eu acho que é um preparativo que a Bruna falou, né, Bruna?
Ele Eu vou, ao invés de ficar chutando, vou assistir a aula lá. Vou ver se... é tipo, bom, no teorema espectral ele fala, putz, tem um operador autoadjunto, você consegue escrever ele, definir uma medida, tá? Você consegue escrever ele como integral de não sei o quê. E aí eu acho que não sei, tem que ver, não lembro. Não. Se você tem uma medida, você volta lá e consegue construir o operador, não sei. Talvez. Ô, Bruno, já que a gente tá falando tipo, de coisa perturbativa, tem aquela punchline de que o que a gente chama de teoria quântica de campos é teoria quântica de campos perturbativa. Agora que a gente sabe mais ou menos o que é uma coisa perturbativa, o que significa, assim, mais ou menos? Sabe? Cara, olha, aquela, né? Tipo, quando a gente fez. É porque, basicamente, a gente faz esse tipo de processo quando a gente está estudando na matéria de TQC. Então, sei lá, a gente faz perturbações do nosso campo, que é tipo fazer isso que ele fez com o operador. Tá, a gente faz primeiro, né? A gente faz primeiro na teoria clássica. Então, você faz na teoria clássica e você perturba o campo, só que, tipo, usando uma transformação de simetria do tipo translação, por exemplo. Infinitesimal, que é tipo fazer esse negócio, fazer lambda W que ele fez aí, só que com um campo. E aí você analisa como é que você meio que pede um jeito que o campo se transforme, que seja fisicamente É tipo uma para uma autofunção. transformação de translação, por exemplo. E aí você estuda como é que a lagrangiana... Bom, tipo, você faz a teoria, você faz os seus deltas lá, tudinho, na teoria clássica, e aí depois você transforma tudo em operador. Basicamente. E acha Mas tipo, operadores e tal. os campos básicos são tipo autofunções, assim, você vai perturbar em torno de uma solução fundamental, um campo de vácuo, coisa assim? Tipo, a gente faz o campo normal, por exemplo, o campo escalar, você tem a lagrangiana dele, você tem a equação de Klein-Gordon, e aí você... Normalmente você faz... Em teoria de quântica de campo, a gente pega e faz uma interação, por exemplo. Eu quero que esse campo escalar interaja com o campo eletromagnético. E aí você descreve essa interação como uma perturbação, que vai ser uma constante vezes o campo escalar, sei lá, vezes o campo vezes o A do potencial vetor. Então, e quando aí você você fala faz que... a teoria e quantiza e vê os resultados. E aí, tipo, você vai ter correções que são desse tipo aí, primeira ordem, segunda ordem. E elas vão ser umas integrais meio doidas, assim, que você interpreta como... Você transforma em diagrama de Feynman. O diagrama de Feynman são essas integrais que são as correções nas suas probabilidades de ver o resultado tipo, dessa interação. Tipo, probabilidade de para onde que vai espalhar a partícula, essas coisas. E aí, tipo, são essas integrais que são perturbações de primeira, segunda, terceira ordem e tal. Normalmente a gente só fez primeira, dá um trabalhão, não de conta. Então, quando você faz, tipo, quando você diz que, sei lá, o fóton é uma perturbação no campo eletromagnético, é esse tipo de perturbação? É isso que quer dizer? Ou... Eu acho que não. Quando você fala o fóton, você tem o campo eletromagnético não perturbado, mas quando você fala, o fóton está interagindo com alguma outra coisa, bom, eu não sei, tipo assim, eu não sei precisamente falar, é uma teoria de perturbação, mas a gente faz, de fato, as perturbações. Mas primeiro a gente passa um bom tempo, né, vendo coisas não perturbadas. Aí, por exemplo, a primeira coisa que a gente vê é, vamos adicionar um termo
só para treinar, tipo assim, não sei se isso existe ou não, vamos adicionar um termo na Lagrangiana do campo escalar que é proporcional a φ ao próprio campo escalar, a quarta, que é uma auto-interação do campo. Só para treinar e ver o que resulta. E aí você faz, tipo, teoria de perturbação nisso, quantizada, e ver o que vai dar, o que vai modificar nas probabilidades de experimento no final. E aí a gente depois faz isso com campos diferentes. Aí você fala... Sei lá, eu acho que é isso, não sei muito falar mais sobre. Mas eu não sei se você tem... Talvez tenha alguma noção de falar que o fóton é perturbação do campo eletromagnético. Porque o que a gente chama de fóton mesmo é o próprio campo. Sei lá. Então, pois é, eu perguntei justamente do que eu ouço falar, assim, eu sei zero mesmo de teoria de campos, mas eu só não tinha noção Eu sei nenhuma no sentido muito de perturbação. prático, né? Eu fiz a matéria, então eu fiz uns exercícios, eu entendi ali o caminho que a gente fez, mas a interpretação das coisas, mas falar assim, a perturbação, eu enxergo nesse sentido, quando a gente fez perturbação, quando a gente fez interação de campo com outro ou do campo com ele mesmo, e a gente explicitamente calculou integrais corrigidas por esses fatores. Agora, quando a gente faz, sei lá, quando a gente faz também teoria clássica normal, a gente escreve o deltazinho lá, um delta φ, por exemplo, como é que o campo mudou por uma translação, né? E a gente faz o teorema de Noether e dá que a quantidade conservada é o momento. Mas a gente esse daí é só olhando como é que a Lagrangiana e os resultados da teoria se comportam por uma simetria de translação. E nessa parte eu não sei se chamaria, né, disso, perturbação. É uma perturbação? É uma variação, né? A gente chama. A gente não sabe muito bem, acho que não é uma perturbação. Né? É tipo deslocamento virtual, ação virtual, essas coisas assim, né? Se você quer dizer, tipo o deltazinho. A gente faz a gente fala como é que o campo muda por essa transformação em simetria. E acha... Pensando. Peraí. Não sei, a gente vai saber falar melhor. Porque isso daí, essa primeira parte, a gente basicamente só faz teoria clássica de campos e quantiza com quantização canônica. Que é tipo, achar os cochetes de Poisson, transformar os cochetes de Poisson em comutador e achar as relações, expandir os campos em operadores de criação e aniquilação no espaço de Fock e ver quais são as relações de comutação desses operadores. Enfim. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Que a parte não trivial, talvez, de teoria quântica de campos são os resultados realmente que saem dela e não saem de lugar nenhum. Então, por exemplo, as distribuições de probabilidade dos experimentos são feitas no grande colisor de partículas, nos colisores de partículas, né? E aí são os resultados descritos por diagramas de Feynman, que são a probabilidade corrigida, probabilidade do campo normal corrigida pelas correções que são de perturbação, que vêm desses termos extras que a gente põe, que são termos de interação, que mostram como é que o campo está interagindo com o outro. Então, se pá, é isso que quer dizer, mas bom, é a minha opinião, né? Não tenho certeza.
Aqui, só para concluir, o Rodney mandou é, no chat um exemplo de um operador que o espectro é o conjunto de Cantor. E não só isso, quem provou isso foi o Arthur Ávila. Eu não sei se você chegou a ver. Abri aqui no Sim. Wikipedia. Boa. Os 2 artigos têm brasileiros aí. Caramba. Aí eu achei legal. Mas, aí eu não li com calma, não. Depois tem que ver o Imaginei que é o poderia ser uma coisa espectro muito doida. contínuo dele. Mas o espectro Parece todo. que é toda uma Mas, teoria assim, em cima de espectros de Cantor, com altas aplicações aí em física. Mas isso já mostra que, independente se é a parte contínua, a parte pontual, é bem feio, né? Porque tem que estar em alguma das duas. E, tipo. Então, não tem que ser bonito. Mas E pode essa ter ponto isolado, o espectro contínuo? Não sei. Oi? O espectro contínuo pode ter ponto isolado? Ah, Aí eu. Por isso parece que sim, né? Mas tem que ver esses artigos com muita calma. Ah, sim. Você não pode fazer um conjunto de Cantor gordo com isso, talvez, não? Conjunto de Cantor gordo é considerado conjunto de Cantor? É conjunto de Cantor. Ele só muda em medida, mas ele não muda Ele continua. topologicamente. Tá Tipo, certo. Tá, Dani. eu acho que tem, na verdade, eu acho que tem como ser tipo só zero o espectro contínuo e não ter espectro pontual, uma coisa assim. Eu achei esse livro, depois vocês procuram, chama Self. Ele tem vários exemplos lá. Pelo visto, ele é um livro de um cara que gosta de equação diferencial e quer trabalhar na marra lá. Aham. Deixa eu. Olha só esse compartilhar esse artigo, tá muito interessante. Ele fala aí quando é que o espectro vai ser um conjunto de Cantor ou uma união de intervalos disjuntas. Posso, Aí- deixa eu compartilhar. Só pra vocês terem ideia também, esse operador que o Rodney falou, que pode ser o conjunto de Cantor, ele surge quando você está estudando o efeito Hall quântico, então não é um exemplo super patológico que nunca aconteceria, sabe? Aqui tá falando aqui, ó, consideramos um grafo quântico como modelo de grafeno em campos magnéticos e damos uma análise complexa do espectro. Aí está falando aqui, aqui no Teorema 1, né? Olha só no 3, não sei se estão enxergando, né? Que pode ser um conjunto de cantos de medida nula se o φ sobre 2π não for racional. Se for racional, vai ser uma união inumerável de intervalos disjuntos. Então, aqui a dimensão de Hausdorff do espectro, né? Menor ou igual a meio para φ genérico. Então, é um assunto bem complicado. Sim, é muito legal. É porque, tipo, sei lá, quando a gente vê quântica, a gente espera que seja um trem pé no chão, né? Porque as coisas que a gente resolve lá no curso é tudo bobinho. Só que a gente. Aí, sabe, efeito Hall quântico, eu acho que é super importante, né? E, tipo, surgiu essas coisas horríveis aí. mas, Bruno, se tivesse um espectro, eu tô tentando achar aqui, mas se tivesse um espectro que começasse discreto e entra no contínuo, assim, direto, tipo, isso poderia também? Seria estranho isso também? Pode, ó. O átomo de hidrogênio não faz isso? Pois é. Tipo, acho que todos que a gente consegue imaginar deve estar na nossa intuição. É só Mas que. você não consegue separar, né? É verdade. O que eu queria nunca ia acontecer. Era isso que eu estava pensando. Tipo, você não consegue separar nos pontos e na parte que já está contínua, ou, né? Tipo, vai aproximando e fica. Eu acho que vai fazer muito mais É o sentido do depois átomo que de a gente vê hidrogênio? o teorema espectral. Eu tava É que procurando, pra mim era não é que tipo, ele pode ter qualquer energia positiva e as energias negativas é tipo menos 1 sobre n ao quadrado? Vezes alguma coisa? Eu tô curioso agora com esse artigo. Ele parece que ele tem umas coisas meio doidas de teoria dos números, tipo número de Diophantino, aproximação por fração. É. Essa borboleta de Hofstadter, não sei o que está fazendo aí. Descompartilhar aqui. Pô, mas realmente muito maluco, né, velho? Esse artigo aí. Parece uma baita cagada na física, assim, tipo, quando a galera fala assim, não, essas funções malucas aí, você pode considerar que isso nunca aparece. Não, sabe? Aí o cara fala assim, conjunto de Cantor na física. Mas do átomo de hidrogênio mesmo, que vai, né, ficando contínuo para fora do raio do átomo.
Eu acho que todo poço de potencial tem isso, né? Todo poço de potencial, ele é, tipo, discreto, aí quando a partícula fica livre, assim, ela é contínua. Né? Eu tava tentando Qualquer lembrar de um poço. poço de potencial, só que como eu tava lembrando do infinito, né? Aí no infinito não, no infinito é sempre discreto. Não é o rolê que o que quantiza a energia é o confinamento? Eu lembro que isso era uma máxima. Como é que é? Às vezes Aí, às vezes, a explicação disso vem daí. Então, é exatamente isso mesmo. Tipo, quando, sei lá, assim, em quântica você tem lá, né? Tipo, os estados confinados, né? E os estados de espalhamento. Né? Aí, os confinados, exatamente, o espectro discreto, etc. A energia negativa, né? Porque você pega como referência exatamente essa transição. É por causa das condições de contorno. Tipo, aí você tem poço quadrado infinito, discreto. O poço é infinito? Oscilador, o poço infinito tem energias discretas. O oscilador harmônico infinito também tem energias discretas. Poço infinito não é só um intervalo? Oi? É porque é em uma dimensão. Ah, mas por que fala poço infinito? Por que não fala no intervalo? É porque o que é infinito é o potencial fora do poço. Né? É como se fosse um poço de profundidade infinita. Mas isso não é a mesma coisa que fala que a partícula está confinada no intervalo? Mas... Ou é diferente? É porque é natural falar de poço de potencial, né? Já é uma coisa... É justo. Como é que você vai prender uma partícula, né? Você não pode só botar numa caixa. Aí você aumenta o potencial do lado de fora. Tipo isso mesmo. Deve ser tipo experimental, né? A condição potencial é infinita nesse ponto. E aí você adiciona assim na equação. Tá. Aí, ó. Você sabe que o espectro pode ser bem feio. Energies of infinite wealth. Feio? Eu diria bonito. Oi? Eu diria bonito. Não é só um conjunto de pontos ou intervalos, é uma coisa, pode ser uma estrutura matemática bem... Não, sim, é divertido que mostra que a gente precisa disso, né? Tipo, o espectro, vai ser sempre um conjunto enumerável de intervalo, mais uns pontos aí. Mas não, ó, toma esse conjunto de canto aí. Eu sempre perguntei porque teoria espectral é uma área da matemática e tal, ou seja, tem muita coisa legal para trabalhar. Então, quando eu tava procurando isso, eu achei muito lugar, tipo, introdução à teoria espectral e tudo. Aí, que eles ficam só preocupados com isso. Realmente, Bruno, não dá para acontecer isso, não. Todos os exemplos. Tipo, todos os exemplos que a gente vê, inclusive, porque a gente normalmente vê poço finito mesmo, ou barreira de potencial finita e vindo a onda, né, do negócio. Aí vai ter algum momento que ela só não vai ser afetada e tipo, vai estar longe o suficiente desse potencial para o potencial não afetar ela. E aí vai ser tudo contínuo. Eu tô curioso, para ser sincero, é ver como que a gente mede o espectro, no sentido que, tipo, os resultados vai falar, a gente mede alto valor, tipo assim, ok, mas aí como é que eu consigo medir o espectro, então? Porque o espectro tem mais coisas que os altos valores. Eu tô curioso lá pro teoria espectral e ver como isso vai se relacionar com as medidas de laboratório. Deve ser bem legal. É isso que eu queria entender também, porque na minha cabeça, né, vai ser, você só vai medir o que é alto valor mesmo, mas se não são só os altos valores, o que tem mais ali? E como que isso vai influenciar no formato do espectro? Eu tô bem curioso para saber como é que isso vai acontecer. Mas acho que aí, se pá, tem uma diferença de concepção de alto valor para quem é matemático e para quem é físico, né? Porque a gente consegue medir coisas que não são alto valores no sentido matemático, mas se você consegue medir na física, o cara chama de alto valor. Será que não tem uma coisa assim, não? Não é um axioma de medida? Você não, mede... mas eu acho que tem que ser alto valor mesmo para você medir. Tipo... Assim, não vai ser o número que tá lá. Você vai fazer o operador de forma que concorde. Tipo assim, eu vou dizer que esse alto valor é meio ou menos meio no caso de spin. Mas, na real, tá dando, tipo, 2. Sei lá. É só assassino, né? Mas eu acho que vai ficar tudo claro, assim, na hora do chegar no capítulo. Mas esse negócio de o espectro... Então, o espectro não é o que está representando o que a gente pode medir. É uma coisa que está contida nele. Não, mas, por exemplo, assim? O átomo de eu fico pensando que talvez seja a incerteza, porque...
Ah, mas o átomo de hidrogênio eu posso medir tudo, né? Então, na parte discreta dele, vai ser exatamente os altos valores vão ser o espectro, na parte Sim. discreta. E aí o problema é a parte contínua, né? Então, você pode pensar, ao invés de pensar átomo de hidrogênio, na vida normal, nenhuma condição de contorno barrando aqui. Vai ser contínuos possíveis valores. Só que a gente nunca mede, não é possível medir uma posição. Sempre mede um pacote de onda em torno. Aí, tipo, ok, é por causa porque você tem pouca pressão experimental e também por causa do princípio da incerteza. Então, para você conseguir medir a posição exatamente, você teria que ter um momento completamente espalhado. Dá para ter isso? Daí eu acho que... daí eu não sei se entra nessa discussão ou não. Tipo, a gente vai medir... Aqui, mas outra coisa. De qualquer jeito. Mas... Se o elétronzinho tá na caixa, como é que ele fica livre? Oi? Porque, tipo, o hidrogênio é um poço de potencial, né? Aí é tipo. Aí é tipo. O poço é tipo, depois que você passa do poço, você tá livre, né? Tipo isso. Então, tipo, você devia ter como medir, não só de brincadeira, mas medir mesmo o espectro contínuo dele. Porque se eu consigo fazer ele se soltar, ele consigo chegar na energia que ele quiser. Mas você consegue, eu acho que isso é verdade. Mas isso não vai estar medindo alto valor. Não, então, é isso que eu tô perguntando para você. Sim, então, tipo... posição de uma partícula livre, isso é alto valor? Talvez não seja o alto valor, não sei, na verdade. Então... A gente vai medir o intervalo, necessariamente, posição, momento, que a gente vai medir. Eu não sei se tem a ver com isso. Eu acho que a gente tá quebrando a cabeça à toa e tudo vai fazer sentido um dia. Mas depois que a gente ver não fizer sentido, eu vou ficar muito triste. Mas é bom que você ler, você vai falar assim, nossa. Mas é bom que a gente vai guardando essas dúvidas pro futuro. Provavelmente ninguém vai só tacar essas dúvidas do nada assim. Não, sim. Eu acho que é uma coisa. O Schuller, na primeira aula, ele gasta um tempão lá falando: isso aqui é o espectro de hidrogênio. Se ele não explicar por que isso é espectro de hidrogênio no sentido formal, eu vou ficar bolado, Fraga. Tipo assim, foi um dos selling points do que ele ia fazer. Foi isso. Então eu espero que ele faça. Que eu quero muito ver. Estamos chegando lá. O quê? Umas 3 semanas pra gente ver espectral? Acho que sim. Então vai começar a virar muito física, vai ser doido. É interessante mesmo. Também é bom a gente fazer essas conexões, né? Porque em produção quântica a gente vê a função de onda e fica resolvendo esses problemas aí de potencial. Em quântica, a gente vê só notação de Dirac fazendo conta com notação de Dirac. É como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. E aqui é totalmente diferente também. Então, tô fazendo as conexões. Né? Tipo, vai ser doido, porque o Schuller fala que um dos motivos para correr para análise funcional foi para dá para tratar isso tudo de uma vez, né? Então, tipo, eu quero ver acontecendo. Sabe, eu quero chegar no final do curso e falar: eu sei fazer a partícula no posto potencial muito hardcore. Tipo assim. Porque você pensa na representação de Heisenberg lá, e ele tem as matrizes dele infinita, que é o que a gente usa na notação de Dirac, e aí tem a representação de Schrödinger, que são as funções L2, que nem o Yuri falou, né? É a mesma coisa, é o mesmo espaço de Hilbert. Então. Você só pode falar de forma abstrata, você está falando e escolher a representação que você quer usar no final. A gente tem a representação padrão, né? Que é L2 do espaço. A gente está focando mais. A gente está focando mais nisso, né? E graças à teoria de onda mesmo. Não que a gente vai ver, porque tem 2 versões de teoria espectral e eu não sei como eles são equivalentes. Eu sei que eles são equivalentes, mas eu não sei se me implicou trivialmente, que eu falei isso também outra vez e eu quero que seja. Mas tipo, ele sempre fala que é tudo unitariamente uma multiplicação, né? Então é tipo, sei lá, a posição se multiplica pela posição, né? Então você pode pensar que qualquer grandeza observável, existe um espaço L2 associado a essa grandeza,
onde ela é só, tipo, um parâmetrozinho que você pode multiplicar. Por isso tem o espaço do momento, o espaço de qualquer coisa que você consegue, o espaço das energias. Que é O que eu acho muito multiplicado pelo Então, espaço tipo, de movimento. é porque parece a princípio que a escolha de L2 de R é arbitrária, né? Tipo, o que é espaço? É só um observável. Mas como para qualquer observável eu poderia tomar esse L2, não existe motivo por que não tomar o de partida sendo da posição, né? É, Acho que justifica para mim, pelo menos. Eu tô usando isso para mim. pegar sempre o da posição. É isso que a gente faz em introdução à quântica. A Então, gente fala, pega o espaço de posição, aí tem a função de onda lá, e o operador momento é fazer, né, a derivada IH barra. E aí, tipo, se você quiser ir no espaço de momento, você vai ter função de onda lá no espaço de momento e vai ter operador de tem a ver com os comutando completos? Ou não? conjuntos É que completos. eu tava pensando, tipo, o L2 de R, ele não funciona só para uma posição. Ele funciona para N posições. Então, tipo, ele vai. Não Então, entendi. cada entrada, né? Você tem L2 de Rn. Uhum. Cada entrada da posição me dá um operador de autoadjunto multiplicação. Uhum. E o computador deles é todo zero. Aí o que eu tô falando é que, tipo, pelo computador deles ser zero, eles vão ser diagonalizáveis na mesma base, sei lá. Porque, tipo, isso assim, são finita, né? Dois operadores diagonalizáveis são diagonalizáveis na mesma base e somente se eles comutam. Aí, tipo assim, seria divertido, sabe? Então, por exemplo, eu não tenho que distinguir posição X e RJ, eu tenho assimetria justamente porque eu consigo representar eles como operadores autoadjuntos no mesmo espaço, de uma mesma maneira unitária, sabe? Sei lá, só um tanto chute aqui. eu não sei, mas eu não sei se você tá falando. Eu tava conversando com o Daniel também outro dia sobre como que, por exemplo, você quer representar várias partículas, ou várias posições, né, várias coisas de posição da mesma partícula. Aí vai ter um espaço L2 para cada um, mas aí todos os L2, tipo, Você tensora eles e os dá. sistemas compostos, né, vão ser descritos pelo produto tensorial, que vai dar L2 de novo. Né? Porque, tipo, Porque a dimensão infinita e o N sai pra fora. O N. Aí eu não sei muito disso, a gente só tava, tipo, comentando isso. Whatever, vai ser o mesmo espaço L2. Não, mas então, é porque não é a mesma coisa falar que vai ser o mesmo espaço, porque os isomorfismos não são canônicos. Então faz diferença o modelo que eu tô escolhendo. É por Faz isso que diferença o quê? o L2 que eu tô escolhendo. Como assim? Porque, eu não, tipo assim, não é porque só existe um L2 a menos de isomorfismo que essa escolha de isomorfismo é canônica. Então eu não posso só tomar qualquer um e esperar que não vai dar problema de compatibilidade do jeito que eu tô trabalhando com ele. Ah, tá. Não, pera. O que eu tô falando é que você tem uma identificação natural de produto tensorial N vezes de L2 de R com L2 de Rn. Tá. Eu acho. Não, quer dizer, não, mas a gente tá. Eu tô falando que a identificação vai ser natural, né? Agora eu fiquei na dúvida. Pensa, só L2 de Rn. Por exemplo, você quer. Inclusive, eu vou dar, né, esse seminário também, que vai ser sobre sistemas compostos. Mas você tem só L2 de Rn. E você faz produto tensorial dele várias vezes. Não vai dar L2 de Rn. Não, eles são todos isomorfos. Vai dar L2. Ou vai dar L2 de R da dimensão maior. Se você quiser. Okay. É porque eu tô falando aqui identificar. L2 de todos os R's são a mesma coisa? São todos separados. São unitariamente isomorfos? Sim. É por De isso todos os R's. Eu posso falar que tô tipo tentando de disso. Tá todo mundo embora, eu acho que eu vou lá também. É chegada a hora. Valeu. Tchau. Falou. Falou. Eu espero que faça sentido um dia. Corta essa parte aí da gravação.